Espírito de Deus, nós nos alegramos porque Tu estás aqui. Obrigado por Tua presença doce, obrigado por tudo que já aconteceu aqui, louvores que subiram ao Teu trono, expressões de adoração através daquilo que depositamos no Teu altar. Obrigado, Senhor, pelas vidas que foram salvas nesta noite, mas nós queremos dizer a Ti, Espírito Santo, que esperamos mais de Ti. Continue a vir, Espírito de Deus, continua a vir, vem trazendo libertação agora, vem trazendo mudança de vida, vem trazendo transformação. Espírito de Deus, opera aquilo que somente Tu podes fazer, aquilo que o ser humano não faz, Tu fazes. Esperamos em Ti, nós Te amamos, amamos a Tua presença. À medida que a palavra é ministrada, Espírito de Deus, traz os sinais de que Tu estás no nosso meio, vai curando, vai libertando, vai enchendo, vai trazendo alegria, vai trazendo paz, faz com que cadeias caiam neste lugar. Espírito Santo, nós Te dizemos, Tu és bem-vindo aqui. Amém, amém. Glória a Deus, querido. Amém. Deus está aqui. Eu posso sentir a presença dEle. Eu não precisaria sentir, porque nós estamos reunidos no nome de Jesus, e é uma promessa na palavra de quando 2 ou 3 estão reunidos em nome dEle, Ele se faz presente através do seu Espírito. Então isso já seria suficiente, mas eu sei, eu sinto que a presença dEle está aqui, e a minha oração é para que você o sinta bem pertinho de você aí, amém? Nós estamos debaixo de um novo tempo, queridos. Quantos se lembram qual é a direção, a guia profética que nós temos para este ano? Aquele versículo do Salmo 34, como é que é mesmo? Contemplai-os e sereis iluminados. Eu estou debaixo dessa direção, querido. Eu estou debaixo disso. Eu tenho buscado para a minha vida um novo tempo. Tenho partilhado isso com alguns irmãos. Às vezes as pessoas dizem, mas puxa vida, Antônio, você é um pastor. O que estava acontecendo? Será que você estava meio afastado? Não, não é isso. Como eu disse, eu sou um pastor, eu oro, eu leio a palavra, mas eu estou buscando uma intensidade muito maior na presença de Deus. Me lembro que na revisão do ano passado, eu estava conversando com um dos preletores, o norte-americano Michael Brodeur, que já viu tanta coisa acontecendo, já esteve em tantos momentos de avivamento na igreja, nos tempos modernos aqui, em Toronto, em tantos outros lugares, acompanhou o movimento Vineyard, e tantas outras situações ele viveu, e ele compartilhou comigo algo que eu vinha percebendo. Ele disse, Antônio, parece que é como se uma onda tivesse refluído. No mundo todo, e no Brasil de maneira especial, queridos, os anos 80, 90, a virada do milênio, foram anos de muita visitação de Deus. A maioria das pessoas que está aqui foi salva nesse período, e Deus veio. Quantos aqui já experimentaram o mover intenso de Deus em suas vidas, presenciaram isso, mover de renovação? E assim, o Michael estava compartilhando comigo aquilo que era uma impressão minha, como uma onda refluindo, e ele disse, isso confirmou uma palavra que o Senhor tinha me dado um tempo antes, de que quando uma onda volta, assim é no natural, né? O que acontece? Por que a onda volta? Porque uma nova onda está se formando, e eu quero profetizar, que uma nova onda do poder, da presença de Deus, está vindo ao nosso encontro. E eu me lembrei nesta manhã de palavras que eu recebi pessoalmente. No início do ano, durante a nossa semana de primícias, houve um dia, para mim foi o momento mais especial, porque foi o momento em que eu não orei por vocês. Foi o momento que vocês oraram por mim. Não sei quantos estavam aqui. Houve uma direção para que os pastores estivessem aqui à frente e que vocês viessem orar por nós. E algumas pessoas vieram e oraram por mim. E mais de uma, algumas pessoas que mal me conhecem, que mal sabem meu nome, que eu mal sei o nome também, disseram coisas como, Antônio, você não imagina o que Deus vai trazer sobre a sua vida, em termos de sinais, de visitação de Deus. E eu quero dizer que isso não é só para mim, isso é para a igreja, querido, amém? Estou vendo ali, o Johnny foi um dos que profetizou isso sobre a minha vida, e eu recebi aquilo. E queridos, nesses
vou entregar aqui, mais de 3 décadas de andar com o Senhor, eu já vi muita coisa, e esse tipo de palavra que diz, olha, o que você viu não se compara com o que você ainda vai ver, isso enche o meu coração de expectativa, e é nessa direção que eu estou caminhando, e eu quero que a igreja caminhe nesta direção, e eu quero declarar aqui, por que não? Que algo nessa noite vai começar a acontecer na sua vida e na vida da igreja, um desatar, um romper, um rasgar de céus neste lugar, amém? Agora, quando eu recebo uma palavra, e quando a igreja recebe uma palavra como essa, o que eu já vi, que não é para se comparar, porque é pequeno com aquilo que Deus vai trazer, eu já vi mover de salvação intenso, já vi libertação, já vi curas, já vi ressurreição de mortos, então esse tipo de coisa vai acontecer com uma intensidade maior e em número maior, amém? Manifestação do poder sobrenatural, à medida que nós caminhamos nessa direção, contemplando o Senhor, sendo iluminados por Ele, esse tipo de coisa vai acontecer com maior profusão, e eu quero de antemão dizer que já está acontecendo aqui no nosso meio, neste exato momento, curas estão acontecendo, cadeias estão caindo, pessoas estão sendo libertas, eu sei, queridos, estou saindo aqui da minha introdução, mas eu preciso falar algo, tem gente que está sentindo algo diferente aí, um fogo, um senso da presença de Deus, eu sei, está aqui no nosso meio, quantos podem, de fato eu não estou falando isso para você levantar a sua mão entusiasmado por fé, quantos estão de fato sentindo uma visitação de Deus, agora mesmo, Ele está vindo sobre a sua vida, você sente que há algo diferente, levanta a sua mão agora, levanta, ei, amém, eu oro para que isso se intensifique, uma onda seja formada aqui, amém? Mas como eu estava dizendo, é um tempo que vai ser marcado pela manifestação da presença de Deus, com sinais sobrenaturais. Agora, o que você entende por um sinal sobrenatural? Por exemplo, na sua leitura da palavra de Deus, o que chama a sua atenção? Os grandes sinais que Deus operou no passado. A gente poderia mencionar aqui o dilúvio, Deus trazendo um juízo, lavando a terra, inundando a terra, e quero dizer para você que aquilo que está escrito na palavra de Deus, se está ali, para mim é verdade absoluta, amém? Eu não negocio a verdade da palavra de Deus, eu creio num dilúvio universal, não sei se você sabe, em todos os continentes há evidências geológicas de que a terra foi inundada. Por quê? Porque Deus lavou a terra, começou tudo de novo, isso chama a nossa atenção. O agir de Deus, por exemplo, no Êxodo, tirando o povo do Egito, fazendo atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, o mar se abrindo para o povo passar, o tempo parar, isso é um sinal extraordinário da presença de Deus, o tempo recuar, o relógio recuar, talvez mais extraordinário, estou falando de coisas que aconteceram lá no Velho Testamento, sinais, prodígios, aquilo que aconteceu quando o profeta Elias desafiou algumas centenas de falsos profetas, e Deus respondeu com fogo sobre o sacrifício, fogo desceu do céu, e tantas outras passagens que poderíamos mencionar, queridos, tudo isso chama a nossa atenção. O que particularmente chama a sua atenção? Um dia eu estava lendo uma passagem que traz algo de uma manifestação sobrenatural, que algumas vezes passa despercebido para a maioria das pessoas. Eu gostaria de ler com você um texto, no mínimo curioso, de algo que Deus fez durante um tempo da história. Êxodo 34, primeiro versos 29 e 30, e depois de 33 a 35. Vamos ler, não é o texto principal da nossa reflexão de hoje, mas é importante que o leiamos neste momento. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Verso 33. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Queridos, algo sobrenatural, e que tem muito a ver com aquilo que nós estamos buscando neste ano, que é contemplar o Senhor para sermos iluminados. Na verdade era exatamente o que acontecia com Moisés.
Imagina o nível de visitação de Deus, de presença de Deus que ele vivia. Ele entrava na presença, e da primeira vez ele nem percebeu isso. Quando ele saiu, a glória de Deus o envolveu de tal maneira que o rosto dele brilhava, e as pessoas que o viram ficaram assustadas com aquela manifestação sobrenatural. Na verdade, a palavra glória, queridos, no Velho Testamento traz a ideia de algo denso, de algo pesado. Em alguns momentos, na consagração do templo, mesmo na consagração antes do tabernáculo, quem deveria ministrar, os sacerdotes, levitas, não conseguiam, porque aquilo pesava sobre eles, eles não conseguiam ficar em pé. Isso era uma manifestação da glória de Deus. No Novo Testamento, a palavra glória, a palavra grega doxa, que é traduzida por glória, traz a ideia de um resplendor, de algo que brilha. E era isso que acontecia com Moisés. Ele entrava naquela presença densa, como uma nuvem que o envolvia, e o brilho de Deus vinha de tal forma sobre ele, que ele refletia aquilo, que ele resplandecia aquilo. Eu quero dizer que Deus tem para nós uma experiência desse tipo. Eu não sei, e não é isso em primeiro lugar que eu estou buscando, a experiência física de ter o rosto brilhando, mas Deus quer brilhar a sua glória, a sua presença gloriosa nas nossas vidas e através das nossas vidas. E isso é algo sobrenatural, queridos, porque mais sobrenatural do que brilhar fisicamente, isso pode acontecer, eu creio, viu, queridos? Alguns de vocês vão ter o seu rosto com um brilho diferente. Aliás, no sentido figurado, todo aquele que tem uma experiência com Jesus tem um brilho diferente. Há algo diferente em você, se você está em Cristo, amém? Mas eu não estou falando em primeiro lugar disso, estou falando de sermos tão impregnados com a glória de Deus, que algo diferente acontece. Eu estava mencionando para vocês alguns fatos do Velho Testamento que chamam a atenção, e talvez você se pergunte: Antônio, mas parece que no Novo Testamento os fatos sobrenaturais, e o Novo Testamento está cheio de manifestações sobrenaturais, mas parece que são menos impressionantes do que aquilo que acontecia no Velho Testamento. É lógico, há sinais, Jesus operando sinais, os apóstolos operando curas, ressuscitando mortos, mas essas coisas aparentemente maiores, grandiosas que aconteciam no Velho Testamento, parece que não acontecem. E será que nós devemos esperar fatos, acontecimentos sobrenaturais hoje? Vamos ver como o apóstolo Paulo trata isso. Num dos textos, para mim, um dos textos mais impressionantes do Novo Testamento, Paulo retoma aquilo que estava sendo dito a respeito de Moisés, aquilo que acabamos de ler. Paulo menciona esse fato e faz uma comparação entre aquilo que acontecia nos dias do Velho Testamento e aquilo que acontece nos dias da Nova Aliança, nos dias da graça, que é o tempo no qual eu e você estamos inseridos. Diga assim: eu estou debaixo da graça. Vamos ler agora, nesse momento sim, o texto principal sobre o qual nós vamos nos debruçar nessa noite. 2 Coríntios 3, de 7 a 18, acompanhe comigo, e à medida que eu vou lendo, já deixa isso enchendo o seu coração e o seu espírito, porque a palavra de Deus tem um poder para transformar a minha e a sua vida. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade.
E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Uau! Amém, queridos? Aleluia! Esse final, assim, parece que o texto começa com algumas afirmações surpreendentes de Paulo, ele vai crescendo, ele vai subindo, e ele termina com essa declaração surpreendente. Segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior. As versões mais clássicas trazem de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Paulo faz aqui algumas afirmações surpreendentes. Ele começa dizendo sobre o ministério que trouxe a morte. Em seguida ele fala o ministério que trouxe condenação. Você sabe do que ele está falando, querido? Ele está falando do Velho Testamento. Ele está falando da lei, e quando a gente faz uma primeira leitura, dá a impressão que ele está falando de algo tão negativo, o ministério que trouxe a morte, o ministério que trouxe condenação, mas não é a palavra de Deus, não é o registro do agir de Deus. Nós precisamos entender porque Paulo trata a lei dessa forma, como o ministério que trouxe a morte, o ministério que trouxe condenação. Você sabe por que eu e você fomos criados? Alguém pode me responder? Qual a razão de Deus ter criado você? Será que ele estava carente, sozinho, precisando de companhia? Será que foi isso? Me ajuda aí, né? Estou dando aqui uma abertura para você interagir comigo um pouquinho. Por que Deus criou o ser humano? Para adorá-lo, sim. Para servi-lo? Para servir. A Bíblia diz, e tudo isso é verdade, mas nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, para expressarmos a glória de Deus, para sermos um sinal da glória dEle, para relacionamento com Ele, um relacionamento glorioso com a presença dEle. Mas você sabe que no meio do caminho, aliás, logo lá no início, algo aconteceu. Isso está registrado no capítulo 3 de Gênesis. Aquele paraíso foi danificado por uma atitude horrível do ser humano, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E por isso o mundo vive o caos que nós vivemos, porque o homem escolheu não dar louvor à glória de Deus. Ele escolheu desobedecer. Na liberdade em que foi criado, ele escolheu desobedecer. E aí, aquilo que é chamado de queda do ser humano, trouxe consequências, trouxe a morte. A morte entrou por causa do pecado. Adão e Eva não morreram fisicamente imediatamente, mas espiritualmente sim. Naquele momento em que eles pecaram, eles perderam a vida de Deus, eles perderam a glória de Deus. Até então, eles refletiam, resplandeciam a glória de Deus. O pecado apagou aquilo dentro do ser humano, e todos nós fomos gerados dessa forma, porque somos a descendência de Adão e Eva, e nascemos carecendo, precisando da glória de Deus. Quando a Máurea fez o convite aqui, para que as pessoas que ainda não tinham uma experiência com Jesus viessem à frente, depois ela confirmou o que estava acontecendo ali. Aquelas pessoas estavam, como todos nós nascemos, carentes, precisando da glória de Deus. E eles vieram à frente. E eu quero crer que cada pessoa que fez uma decisão consciente aqui na frente, foi cheia da presença gloriosa do Senhor. Isso aconteceu comigo e com você, mas enfim, todos nós fomos gerados debaixo desta condenação. O ministério que traz a condenação, o ministério que trouxe a morte, a lei. Eu falei sobre a queda. O que é a lei? A lei codificou a pena para o pecado, a morte já tinha entrado, mas aí Deus, na sua misericórdia, dá a lei, para dizer o que aconteceria se o povo transgredisse. E alguém pode dizer, mas a lei também tem um aspecto positivo, porque se o povo obedecesse, viveria já inserido na glória de Deus. Mas quem podia cumprir a lei? Será que existiu alguém no Velho Testamento que conseguiu cumprir a lei? Pensa
nos grandes heróis do Velho Testamento. Moisés cumpriu a lei? Não conseguiu. Não conseguiu nem entrar na terra prometida porque pecou. Davi conseguiu cumprir toda a lei? O homem segundo o coração de Deus? Não cumpriu. Estão ali os registros dos pecados muito graves de Davi. Jeremias, Isaías, os profetas tentaram, mas ninguém conseguiu cumprir toda a lei. E na verdade, sabe qual era o propósito da lei? Mostrar que ninguém conseguiria cumpri-la totalmente. E por isso todos, diz Paulo, foram encerrados na morte. A lei colocou todo mundo debaixo da morte. Mas, naquilo que é chamado de a plenitude dos tempos, nasceu uma criança. Uma criança diferente. Nasceu. Jesus nasceu. O Filho de Deus se fez gente, se revestiu disso aqui, carne, matéria. Ele que vivia na glória do Pai com o Espírito Santo desde toda a eternidade. Ele, naquele breve tempo, assume a nossa natureza humana, se torna igual a nós. Ele não era aparentemente humano, não, ele era humano de verdade, igualzinho a nós, em tudo, menos no pecado. E por isso, por não ter pecado, por ter cumprido toda a lei, é como se ele dissesse: João, Dalva, Rodrigo, Celeci, Val, Tânia, me dá aqui a sua dívida, porque eu sou limpo, eu não tenho pecado, eu posso pagar, daqui que eu pago por você. E aí ele cumpriu, morreu na cruz, por mim e por você, amém? E aí ele nos introduziu na nova aliança. Nós já não estamos debaixo do ministério que trouxe a condenação, a morte, não, nós estamos debaixo do ministério que traz justiça, que traz vida. Deixa o Espírito Santo encher o seu coração. Eu sei que são informações poderosas que às vezes mexem com a gente. E agora sim, aquilo que não era possível lá atrás, na velha aliança, é possível agora. Porque o que não acontecia na velha aliança, que acontece agora? O povo de Israel não era o povo de Deus, sim ou não? Eles eram o povo de Deus, mas o que o povo de Deus fazia? Deixa eu dar um exemplo. Naquela época aconteciam esses fatos sobrenaturais impressionantes que eu mencionei para vocês. E você devia pensar: puxa, se eu estivesse lá, eu seria o seguidor mais zeloso de Deus, andaria com Ele, vendo aqueles sinais. Já pensou atravessar o mar a pé enxuto? Eu diria: que Deus poderoso, Ele pode todas as coisas. Mas será que o povo agiu assim? Para citar esse exemplo dos dias de Moisés, Deus levanta este homem, Moisés, para libertar o seu povo. Logo no início, o faraó, que simboliza, significa toda oposição do inimigo às nossas vidas, ele aperta o povo, traz mais trabalho. E o povo começa a murmurar contra Moisés. Aí Deus traz livramento. 10 pragas atingem os egípcios e o povo de Deus é preservado. Aí você deveria dizer assim: se eu estivesse lá, não abriria mão de Deus por nada. Eu estaria convicto de que aquele Senhor, que aquele Deus faria qualquer coisa por mim. Bom, chega após a 10ª praga, Faraó, que até então tinha resistido, fala: vai, sai Moisés, sai rápido daqui, porque senão o Egito vai ser totalmente destruído. Aí o povo sai em direção à terra prometida, saem alegres, saem debaixo daquela impressão do livramento de Deus. Aí tem um pequeno detalhe no caminho rumo à terra prometida: tem um mar na frente deles. Pior, eles olham para trás, Faraó tinha mudado de ideia. Eles veem aquela poeira sendo levantada assim, do exército de Faraó vindo atrás deles. O que eles fazem? Sim, eles lembram que Deus enviou 10 pragas, que Deus tinha poder para consumir os egípcios, que Deus os levaria para a terra prometida, estavam cheios de fé, glória a Deus, aleluia. Não, eles murmuram, dizendo: nós vamos morrer aqui. Puxa vida, mas eles não tinham visto aquilo que Deus tinha feito. Eles tinham
mas o coração deles não tinha mudado. Aí o que Deus faz? Deus abre o mar na frente deles, eles atravessam. Quando o último israelita passa, o mar fecha. E aí quem está passando no leito do mar? Os egípcios. E aí Faraó, o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros afundam no mar. E Deus manifesta o seu braço forte. Aí você deve pensar, eles aprenderam a lição. Não, algum tempo depois, eles tiveram sede e começam a murmurar. Gente, o que era para Deus prover água para aquele povo se Deus tinha aberto o mar? O Deus que faria qualquer coisa. E você deve pensar, que povo cabeça dura. Meu Deus, como eles puderam ser tão incrédulos assim? Eu quero dizer, queridos, que todos nós precisamos de uma ação mais profunda de Deus. Porque se você, diante de um sofrimento, diante de uma dificuldade, se você é inclinado a reclamar e a murmurar, a descrer, a desconfiar de Deus, você ainda precisa de uma obra mais profunda do Senhor na sua vida. Porque Deus já fez por você aquilo que ninguém faria. Você estava indo para o inferno e Deus está te levando para o céu. E aí quando você enfrenta alguma tribulação pequena ou grande, se você começa a desanimar, é porque você ainda precisa de uma obra mais profunda de Deus na sua vida. Não estou falando isso para te acusar, não. Não estou falando para te acusar, estou falando para te despertar, para que nessa noite você passe por uma experiência mais profunda com a presença e com o poder de Deus. Amém? Então Jesus vem, Ele inaugura aquilo que é chamado de era da graça, e aquilo que não acontecia antes acontece. A nossa natureza é mudada, você foi mudado, a sua vida foi transformada, você é uma nova criatura. Fernando, você não é um Fernando melhorado, você é um novo Fernando. Ei, Dalva, você é uma nova Dalva. Débora, uma nova Débora. Dudu, um novo Dudu. Ei, Deus me livre de ser um Antônio melhoradinho. Não. Sabe, no ministério que traz a morte, as pessoas se esforçavam por ser melhores. Você não precisa mais se esforçar por ser melhor. Tudo que você precisa fazer é receber a nova natureza que foi liberada em Cristo Jesus para você. Um novo ser se formou dentro de você. Uma pessoa livre, redimida. Mas quando nós entenderemos isso? Quando nós viveremos o poder da nossa identidade em Cristo Jesus? Acho que hoje. Ei, eu espero que hoje. Nós somos chamados então a viver essa vida de transformação. Assumir de fato que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Deixar que o Espírito Santo opere, mas para isso nós precisamos conhecer o mecanismo, como isso acontece. O que nós precisamos entender a respeito disso? Em primeiro lugar, queridos, sem Cristo, há um véu que impede a visão da glória de Deus. Lembram-se, temos como ponto de partida contemplar o Senhor, olhar para Ele, olhar para a sua glória, passar por aquela experiência semelhante à de Moisés, mas mais profunda que a de Moisés, e ser transformados. Mas sem Cristo, há um véu que impede a visão da glória. O verso 15 de 2 Coríntios 3 traz o seguinte: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. A quem Paulo estava se referindo quando ele fala isso? Um véu cobre os seus corações. Os corações de quem? Dos seus compatriotas, os israelitas, aqueles que estavam sem Cristo, aqueles que não reconheceram em Jesus o Messias. E eles ouviam, iam na sinagoga, Moisés era lido, a lei era lida, mas eles não conseguiam entender do que se tratava. Eles achavam que se tratava de cumprir regras, leis, para serem perfeitos, quando na verdade, segundo Paulo, em outras passagens ele diz, o propósito da lei era justamente mostrar que ninguém conseguiria. Eles achavam que iam conseguir, porque um véu cobria o entendimento deles. E é o que acontece com os incrédulos, com aqueles que ainda não têm Jesus, com aqueles que ainda não foram salvos. Era o que acontecia comigo. Eu não sei você, se você se entregou a Cristo quando a primeira pessoa que falou de Jesus para você te anunciou o Evangelho. No meu caso não foi assim, eu resisti, queridos, eu resisti muito. Pensa num cara chato. Eu era chato, a pessoa vinha me evangelizar, eu tinha resposta para tudo. Eu achava que eu sabia muita coisa, e eu tinha argumentos, humanamente eu tinha argumentos.
E eu acho que se eu tivesse sido evangelizado por calvinistas, extremos, que creem assim, de forma absoluta na predestinação, acho que alguns teriam desistido de mim e teriam dito, não, eu acho que o Antônio está predestinado à perdição mesmo, porque não tem jeito, ô cara chato. Porque eu resistia, até que a luz de Deus brilhou sobre mim, até que o véu foi removido, e já já a gente vai falar. Mas por que existe essa dificuldade? Querido, hoje eu falo para você sobre o Evangelho, quando a Maura estava lançando este convite aqui para as pessoas que não conhecem Jesus, parece tão simples, e é simples, é muito simples, o Evangelho é simples, o Evangelho é pura graça. De manhã, o Serginho, neste momento do apelo por salvação, ele falou sobre as 4 leis espirituais, é tão simples. Todo homem é pecador, o homem não consegue chegar sozinho a Cristo. Precisamos do sacrifício de Jesus, nos achegar a Ele, e assim por diante. Simples, mas por que a gente não entende? Ou melhor, por que aqueles que não têm Cristo não entendem? Porque é uma linguagem espiritual. E nós muitas vezes erramos do lado de cá, tentando comunicar de maneira espiritual, uma verdade que só pode ser entendida no Espírito, e se a pessoa ainda está com o véu não foi removido ainda, aquela pessoa tem dentro de si o Espírito morto. Como que ela vai entender? O apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito, em outras versões, o homem natural, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então não adianta você usar uma linguagem espiritual para aqueles que ainda não nasceram de novo. Precisa muita guerra espiritual antes, queridos, para que alguém se achegue ao Senhor. E aí talvez você diga, Antônio, interessante isso, mas agora eu já estou em Cristo, o véu já foi removido, então eu não corro esse perigo. Foi bom eu entender o mecanismo, como funciona, agora eu estou em Cristo e tudo bem. Mas deixa eu dar um aviso para você. Isso é o que acontece com aqueles que ainda não conhecem Jesus, mas é o que acontece também com cristãos que abandonam a graça e voltam para a lei. E aí talvez você diga, misericórdia, ainda bem que eu sou da comunidade, aqui a gente até dança na frente, a gente bate palma, sapateia, rodopia, tem instrumentos aqui eletrônicos. Não, eu estou falando isso para vocês, não, nada assusta, né? Mas houve um tempo que era uma heresia colocar uma guitarra no altar. Não, aqui a gente bate palma, dança. Meu Deus, tem dança na igreja. Nós não somos como aqueles legalistas da perna cabeluda, do cabelão, do coque, não sei. Não estou falando disso, queridos. Porque pode ter gente de perna cabeluda e de coque mais livre do que gente que está aqui, com toda a liberdade que a gente tem. Não estou advogando aqui, não estou defendendo o coque e a perna cabeluda, viu? Irmãs, por favor. Estou dizendo que a questão é muito mais profunda do que a aparência exterior. Podemos, sem perceber, trilhar um caminho de volta para a lei, costurar o véu que foi rasgado, estabelecendo coisas a serem observadas que o Senhor não estabeleceu para nós. Deixa eu dar um exemplo como isso acontece. Paulo, o grande Paulo, estabeleceu diversas igrejas, fortaleceu outras que ele não estabeleceu, mas houve uma em particular que ele plantou. Ele ganhou aquelas pessoas, anunciou o Evangelho, numa região da Grécia chamada Galácia, anunciou o Evangelho da graça. Aquele povo, gente, você não sabe no que eles criam, num monte de deuses, deuses caprichosos. Era um tal de um Deus que tinha intimidade com uma humana, e aí nascia um semideus, aí o Deus tal brigava com outro, era uma confusão, queridos. Mas a questão filosófica, aquele apelo tão forte à razão, né? Parece paradoxal que de um lado religiosamente descrevendo aquela baboseira toda, e intelectualmente eram muito evoluídos, toda a razão, toda a filosofia grega.
Paulo chega, gente, isso não traz salvação. Nem a filosofia traz salvação, nem essas coisas que vocês acreditam. Porque o problema do ser humano é a culpa, é o pecado. Todo mundo traz dentro de si essa questão não resolvida. E eu tenho a solução para vocês. A solução é que um homem perfeito morreu por nós, pagou o preço, e agora vocês podem receber salvação. Eu imagino os gregos dizendo, mas é só isso, Paulo? Não precisa aquela complicação toda? Não, não precisa, basta que você se achegue a Ele, reconheça o poder do seu sacrifício. E muitos vieram, porque o Evangelho é poder para a salvação. E essa igreja foi estabelecida sobre a graça. E aí Paulo segue a sua missão, vai plantar outras igrejas, e assim a Bíblia não traz historicamente como isso aconteceu, de que maneira foi, mas eu imagino que um belo dia, alguém chega para Paulo e diz, Paulo, sabe a igreja dos Gálatas? Sabe aquela comunidade linda? E Paulo fala, sim, eu sei, que beleza, né? Aquele povo tão cheio da graça de Deus. Pois é, Paulo, está havendo algum problema lá, porque lá da Judéia foram alguns irmãozinhos, muito amigos, estão dizendo o seguinte, olha, Paulo é um cara abençoado, anunciou o Evangelho para vocês, mas assim, na pressa ele esqueceu de dizer algumas coisas. Que para vocês serem salvos, além do sangue de Jesus, glória a Deus, aleluia, vocês também precisam evitar algumas coisas, vocês precisam se circuncidar, os homens precisam passar pelo procedimento da circuncisão. E aí, bom, eles se infiltraram e começaram a trazer esse tipo de ensino. Aí eu fico imaginando no momento do almoço, algum grego oferece lá um torresminho para o irmão que veio da Judéia. Misericórdia, vocês comem carne de porco, vocês estão indo para o inferno. Aí chega no sábado, a irmãzinha vai lavar a louça. Não, pelo amor de Deus, irmã, não, tem que guardar o sábado. Não, mas eu vou ali na casa da minha filha. Não, mas a que distância fica? Ah, fica ali a 5 quilômetros. Não, mas de jeito nenhum, porque você está a um passo do inferno. Porque a lei trazia tudo isso, não podia andar não sei quantos quilômetros, e não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. E aí eles lançam essa coisa, e aí Paulo fala para o interlocutor dele, felizmente, imagino, que aquele povo está tão consolidado, que eles já puseram para correr esses falsos profetas. E aí o irmãozinho fala, Paulo, pior é que eles acreditaram nisso e estão gostando. Aí Paulo fala, o quê? Paulo colérico, gente, pensa num cara bravo. Se você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você fica com dó dos irmãozinhos lá. Ele fala, para com essa bagunça de cada um ficar profetizando ao mesmo tempo, não sei o quê, vamos pôr ordem na casa. Paulo está bravo em 1 Coríntios. Agora, na carta aos Gálatas, a essa igreja, gente, às vezes eu fico com vergonha alheia. Eu leio e fico pensando nos Gálatas quando leram, porque ele vai construindo o raciocínio dele bravo. Paulo estava bravo quando escreveu aos Gálatas. Aí o ápice da braveza dele está no capítulo 3, logo no início. O texto abre assim, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? E aí Paulo continua, na verdade, o raciocínio dele, que vocês começando na graça, começando no Espírito, vão acabar na carne. O que está acontecendo? Mas eu quero me deter aqui, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Assim, essa versão é NVI, que já é mais moderna, né? Tem as versões mais clássicas, traz quem os fascinou. Mas sabe, literalmente, e aqui não é forçação, né? Como a gente fala, deixa eu interpretar o que Paulo está dizendo. Não, literalmente, sabe o que Paulo disse, o que Paulo escreveu? Ó Gálatas burros. Não estou forçando, essa palavra insensatos, o sentido real é burros, estúpidos. A versão em inglês traz estúpidos, cabeçudos. Quem os enfeitiçou? E aqui não é uma metáfora, é um feitiço. A religiosidade enfeitiça, cega. E é burrice. Por que burrice? De um lado você tem o evangelho simples. Receba Cristo no seu coração, seja livre. Do outro lado você tem uma série de regras para cumprir. O que você escolhe? Os Gálatas estavam escolhendo as regras. Sabe por quê? Porque às vezes é mais fácil. Na carne é mais fácil. Você chega no fim do dia, felizmente, não cobicei nenhuma mulher. Não menti.
vai passando o checklist. Glória a Deus, eu sou o cara. Já deixou de ser, porque está pecando pelo orgulho. Ao passo que na graça, queridos, que é tão mais simples, recebe a graça, recebe Cristo. Você olha para o seu coração, e você não fica pensando, não fiz isso, não fiz aquilo. Você olha para dentro de si e fala, será que eu me tornei e caminhei todo esse dia parecido com Jesus? Porque a graça dele opera em mim. E aí você identifica algo que está ali. Às vezes não está nem na listinha religiosa, mas você fala, sim, de maneira prática, eu não fiz nada que desagradasse a Deus, mas eu desprezei o meu irmão, eu achei que eu era melhor que ele. Isso é orgulho, isso fere o coração de Deus. O outro lá que está na lei, olha a listinha, se ele foi reprovado, ele fica acabado. Esse aqui que está na graça, ele identifica no seu coração, ele se entristece, ele se lembra, obrigado Jesus, porque o teu Espírito continua atuando em mim. Eu quero abrir mão deste pecado do orgulho, sozinho eu não consigo, então me ajuda, Espírito Santo, molda em mim o caráter de Jesus. Percebe a diferença? Para a carne, a lei é mais fácil, e por isso os Gálatas caíram naquela, foram enfeitiçados, foram enganados, seduzidos. Mas na graça, existe um caminho melhor, que é um caminho de transformação. Diga assim, a justiça é boa, a lei é boa, mas a graça é melhor. Aleluia, glória a Deus. Bom, então o véu impede de que tenhamos uma visão da glória. Mas quando alguém se volta para Deus, o véu é tirado, glória a Deus. Amém? Quando alguém se volta para Deus, o véu é tirado. Verso 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E aí o que acontece quando o véu é tirado? Você nasce de novo. Você nasceu de novo, como eu disse aqui, dei alguns exemplos. Você não se tornou uma pessoa melhor, você se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura. E sabe de quem foi a iniciativa? Foi de Deus. Ele olhou para você, Ele te amou. Não foi você que o amou em primeiro lugar, Ele te amou. E Ele te chamou, a iniciativa é dEle, Ele nos escolhe. E nós nascemos de novo quando a gente diz sim a essa iniciativa dEle. E talvez você diga, glória a Deus, porque eu sou convertido, então o véu já foi removido. Eu já antes fiz a ressalva aí para você não deixar que o véu seja colocado novamente, mas nós temos que voltar continuamente ao Senhor. A salvação é um processo dentro de nós. Deixa eu deixar algo claro antes que você se assuste. Antônio, então quer dizer que eu não estou salvo, eu não tenho certeza? Não, se você está em Cristo, se você fez uma decisão por Ele, você vai morar no céu. É como se você tivesse um passaporte com visto de entrada, permitido você entrar no céu. Amém? E você vai entrar. Não pelas obras que você possa fazer ou deixar de fazer, mas por causa do sangue de Jesus, porque esse carimbo é bem vermelho no seu passaporte. Você vai entrar no céu por aquilo que Jesus fez, mas não se trata apenas de você um dia entrar no céu, se trata de você trazer a realidade do céu para a sua existência aqui nesse lugar. Isso que Paulo chama de desenvolver a salvação, de andar nele, de ir se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Mas para isso, nós precisamos então que o véu seja removido continuamente das nossas vidas. Deixa eu correr aqui porque nós queremos orar ainda hoje. Agora, como esse véu é removido? Será que é assim, cansei desse véu, quero ver Jesus, eu mesmo tiro? Não. Você não consegue remover esse véu, não é você que opera isso. Tentar remover o véu sozinho é uma iniciativa da religião. E o homem não consegue. E há correntes dentro do cristianismo, heresias que dizem que não, que o esforço é do homem, que o homem tem total liberdade para isso. Isso não é verdade. Eu não creio, realmente não creio, como os calvinistas, que uns foram predestinados para o inferno, outros foram predestinados para a salvação e tudo mais, e que o homem não tem nenhum papel nisso. Não, ele tem que dizer sim, mas ele só pode dizer sim se ele for habilitado pelo Espírito Santo. Não é ele que remove o véu. Quem remove? Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. O agente da remoção do véu é o Espírito Santo. É o Espírito que remove, porque onde Ele está, aí a liberdade, o véu é tirado. É Ele que opera em nós o novo nascimento.
Mas como assim liberdade? Por que você foi salvo, querido? Vinícius, por que você foi salvo? Você foi salvo para ser livre, para viver livre, livre em Cristo. Todos nós estávamos presos, éramos cativos, reféns do pecado, estávamos indo para o inferno, e por causa da ação do Espírito Santo, por aquilo que Cristo fez na cruz, nós podemos ser livres. Precisamos de liberdade, queridos. Liberdade para quê? Justamente para viver sob a graça e não sob a lei. Viver uma vida leve, completar a transição, queridos, nós precisamos completar isso. A transição da lei para a graça, do pecado para a santidade, da amargura para o perdão, do egoísmo para a entrega, do medo para o amor. Tudo isso, se você está em Cristo, é o caminho natural, melhor, sobrenatural, que você é chamado a trilhar. Talvez você diga, mas eu ainda me vejo escravizado, por causa de amargura, de falta de perdão, medos, fobias e tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para você que justamente é isso que o Espírito Santo está operando e quer operar na sua vida. Que você veja esse completar dessa transição. Ah, mas isso é uma obra acabada? Não. Como eu disse, é dia a dia. Todos nós estamos no processo. Posicionalmente estamos salvos, vamos morar no céu, mas a salvação tem que ser atualizada no nosso dia a dia. Quanto tempo eu vivi, já sabendo que eu ia morar no céu, mas vivendo escravizado por hábitos ruins, por pensamentos ruins. O Dudu acompanhou um pouquinho dessa fase. Eu ainda, assim, tão travado, tão cheio de complexos, de questões emocionais. Até um dia, gente, eu não sei exatamente como se deu, mas foi como se eu dissesse, e se for verdade que Deus me ama mesmo? Deixa eu dar uma espiada ali, se o amor de Deus é real. E eu senti assim, que nessa frechinha que eu abri, sabe quando dá aquele golpe de vento, que abre a porta toda assim? Ei, Deus está aqui, queridos. E aí aquele vento do Espírito entrou e começou a varrer todo o lixo acumulado na minha alma. Liberdade, foi para isso que o Senhor te chamou, querido. E o Senhor está colocando alguns em liberdade aqui. Você já é cristão, você já anda com o Senhor, mas Ele quer completar uma obra de libertação e de liberdade na sua vida. Deixa eu compartilhar algo que Deus me deu nesta manhã. Eu quero falar a mesma coisa nesta noite. Ei, não existe nada melhor do que viver livre em Cristo. E é por isso que aquele que se afasta do Senhor, eu posso considerar que essa pessoa é a mais infeliz das criaturas. Sabe por quê? Ela provou da presença do Senhor. Não estou falando daquele que um dia foi membro de igreja e tal, nominal. Não, estou falando daquela pessoa que teve uma experiência com Deus. E ela se afastou dos caminhos do Senhor. Ela não está onde ela deveria estar. E lá no fundo, na consciência espiritual dela, ela sabe que ela deveria estar na presença do Senhor. E ela está tentando encontrar no pecado aquilo que ela já sabe que ela só vai encontrar no Senhor. É diferente do que aquele que, sim, ainda está no mundo, ele acha que está encontrando paz de alguma forma lá, ele está buscando, acha que vai encontrar lá. Não! Aquele que se afastou está tentando se enganar, mas não consegue. Nunca esqueci quando alguém me disse, olha, eu tenho um primo que ele fala assim, eu queria não ter conhecido o Senhor. Ele estava vivendo uma vida de pecado e a consciência dele não o deixava tranquilo. Não se sentia livre nem para pecar. Sabe qual é a palavra de Deus para você? Você que está aqui, afastado dos caminhos do Senhor. E preste atenção, há pessoas que estão aqui com pecado oculto. Você é membro dessa igreja. Você não foi disciplinado. Para as pessoas você não está desviado, mas dentro de você, você sabe. Essa é a noite do retorno para você.
Deixa eu dizer aqui, desmascarar o que o inimigo colocou na sua vida. Você não vai ser feliz longe do Senhor. Como diz a canção, queridos, quem já pisou no Santo dos Santos, não consegue viver em nenhum outro lugar. Já provou, você não vai ser feliz, então volta de uma vez. Deixa o Espírito Santo selar isso no seu coração, querido. Finalmente, o Espírito Santo age removendo, mas qual é o caminho para a transformação? Verso 18: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Para mim, está entre os top 5 versículos da palavra de Deus, tão poderoso que é. Daria uma pregação, mas eu quero só pensar aqui algumas verdades que estão aqui. Nós somos chamados a contemplar, e todos nós que com a face descoberta, ou seja, o véu foi removido, contemplamos a glória do Senhor. Contemplar. O que é contemplar? É olhar, é parar para olhar, não é dar uma olhadinha. Tem gente que baseia a sua vida com Deus numa olhadinha no Senhor, faz aquela oração rápida, lê um versículo da palavra, abre a caixinha de promessas, fiz a minha leitura bíblica de hoje. Estou exagerando. Mas Deus te chamou a parar diante dEle. Nesse ano, de maneira especial, estamos debaixo dessa palavra. Contemplai-os e sereis iluminados. O Senhor quer iluminar você, de tal maneira que você vai refletir a presença dEle. Como a gente contempla? Já falei aqui, oração. Talvez você, como a maioria daqueles que fazem parte do meu grupo de discipulado, talvez você não possa orar muito mais tempo. Mas com certeza você pode ser mais intenso no tempo que você tem. Amém? Todos nós podemos ser mais intensos. É isso que eu estou buscando, queridos. Eu quero mais intensidade, mais paixão pelo Senhor. Mergulhar na palavra. Sabe aquele ditado? Você é o que você come? Coma a palavra de Deus. Alimente-se dela. É através dela que você vai se tornando também mais parecido com Jesus. Comunhão com o Senhor, comunhão também com referenciais. Anda com gente boa. Não, tem gente que chega assim, pastor, eu tento andar em santidade, mas não consigo. Aí você vai olhar as companhias dessa pessoa. Só anda com gente carnal. E quando eu faço a distinção entre carnal e espiritual, não estou falando que é para andar com o crente chato, não, gente. Não, crente se diverte. Gosta de churrasco, gosta de sushi também, gosta de rir, gosta de zoar. Eu sou constantemente zoado, gente, eu diria que eu sofro bullying no presbitério. O Danilo não está aqui, mas está sendo gravado isso. Eu sofro bullying, né? O Dudu sabe, participa das reuniões. Eu falei, para você ter ideia, de manhã quando eu estava falando, gente, pensa num cara chato. Quando eu falei que eu era chato, né, que eu resistia ao convite para a salvação, os pastores que estavam aqui falaram, como assim era chato? Eles dizem que eu ainda sou chato. Estou falando isso porque a gente faz essa zoeira mesmo, né? Alguns gostam de futebol. Alguns fazem boas escolhas, escolhas que trazem esperança, verde. Outros precisam se converter ainda da devoção a São Jorge. Deixa para lá, vai. Só estou mostrando para você que a gente ri também, e é bom rir. É bom celebrar. Então quando eu falo de gente espiritual, não estou falando de gente chata. Estou falando de gente cheia do Espírito. De gente transformada. A gente contempla o Senhor e depois a gente reflete o Senhor. O Senhor te chamou a refletir a presença dEle, querida. Agora, de que maneira isso acontece? Você foi chamado a ser transformado de glória em glória, ou seja, de um nível de glória
para outro nível de glória. Quero dizer que aquilo que você está provando aqui, Deus vai te dar uma porção maior amanhã. Ei. E depois de amanhã, e na semana que vem, porque é de glória em glória. O seu caminhar não é, glória a Deus, que culto abençoado que eu fui. Não, é amanhã no lugar secreto. Deus quer te visitar, Deus quer trazer a presença dEle, porque você vai sair deste lugar com uma decisão renovada. Senhor, eu não quero mais passar um dia sem te contemplar, sem ver a tua face, sem deixar que a tua glória brilhe em mim, através de mim, porque foi para isso que eu nasci, para expressar a tua glória, e eu estou tomando essa decisão nesta noite. Ei, aleluia. Agora, você está sendo transformado em quê? Antes de falar de glória em glória, o texto diz: segundo a sua imagem nós estamos sendo transformados. Como eu disse, você não está se tornando uma pessoa melhor, até mesmo porque, qual é o critério de ser melhor? Você está se tornando mais parecido com Jesus, porque é a Ele que você contempla. Segundo a sua imagem estamos sendo transformados. E aqui a gente vê o poder dessa palavra, queridos, porque eu disse no início que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, mas nós, por causa do pecado, perdemos a imagem de Deus em nós. E agora que estamos em Cristo e o véu foi removido, os efeitos da queda estão sendo cancelados. Nós estamos voltando a ser a imagem e semelhança do Senhor. Querido, Deus olha para você, e se você deixa que o Espírito Santo trabalhe em você, Ele diz assim: está ficando a cara do papai, está ficando igual o irmão mais velho, está ficando igual Jesus. E é isso que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. O problema, queridos, é que a gente se frustra quando a gente pega o referencial de Jesus e a gente tenta na carne, na lei, no ministério que trouxe a condenação, ser parecido com Jesus. O resultado é frustração. É somente quando nós dizemos: Senhor, eu não consigo, faz em mim. Aí Deus fala assim: demorou. Ei, é para já. O Espírito Santo começa a moldar, tratar você, e aí a sua carne se levanta e você fala: fica quieta, carne, deixa o Espírito trabalhar. E aí acontece o que? Menos de você e mais dele. Esses dias eu redescobri uma canção americana, né? Até coloquei no Facebook, legendado em português, se você quiser dar uma olhada lá. A música chama Oceano Infinito. Ele está falando que Deus é um oceano infinito, um mar sem fundo. E de maneira tão poética, em determinado momento da canção, a letra diz o seguinte: os anjos estão nadando nesse oceano. E os anjos estão nadando desde a eternidade. A música diz: eles ainda não conseguiram achar a margem, a praia, porque é um mar sem fim. E a cada dia, dia e noite e dia, eles descobrem aspectos novos da face do Senhor. E é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade: olhar para Ele, olhar, ser cheios dessa glória, ser transformados, mergulhar na presença dEle, sermos encharcados disso e ser transformados segundo a sua imagem. Ele é poderoso para fazer isso, querido. Quantos desejam isso? Meu apelo ao seu coração é: não tenha a visão desta reunião como mais um culto. A palavra foi boa, o Antônio dá umas tropeçadas de vez em quando, mas se foi boa a palavra. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que você deixe que o Espírito Santo venha. E venha. Há uma onda se formando aqui, querido. Ei.